Então, a gente está iniciando essa aula de redação em português também. Hoje, dia 4 de novembro de 2020, comigo, a Proaline, com os alunos do sétimo ano presentes, Sara, Iago, Bruna, Lucas, Marcela, Gabriel e o Wendel. Estão todos presentes? Falta Anderson. Então, vamos lá, ó. Tem assim, falando dos recursos de linguagem no anúncio publicitário. São recursos tanto de linguagem verbal como não verbal, que eles têm a intenção de chamar a atenção do público ou do leitor para que venha ou tomar alguma atitude, no caso que é um anúncio institucional, né, a levar o leitor a refletir ou agir de uma maneira diferente, ou quando é um anúncio publicitário comercial para levar o leitor a adquirir um produto ou um serviço. Então, nós vamos ter aqui esses dois anúncios publicitários, o anúncio A, que é um anúncio publicitário comercial, para que a pessoa venha estar levando os filhos para serem tratados, né, a saúde dos filhos para esse hospital, né? E tem aqui esse primeiro anúncio, formado também de linguagem mista, ou seja, os anúncios publicitários, eles são formados de linguagem mista. O Hospital Samaritano. E no anúncio B, que está na próxima página, que é a 144, é um anúncio publicitário institucional, porque leva a refletir o leitor sobre a questão da preservação ambiental, né, no geral. E aí, a partir da leitura e análise desses dois anúncios, nós vamos estar respondendo as questões. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à explicação ou à correção aqui, vocês podem falar, viu? Então, aqui na questão 1 tem qual a relação entre o texto verbal e a imagem do anúncio A. Eu disse para vocês que seria mais de uma resposta correta. Então, ó, a primeira aqui, ela é correta, e eu vou estar explicando. O tênis da imagem faz referência ao período da adolescência, fase de desenvolvimento cuidado pela pediatria do hospital, certo? Então, a parte lá que mostra o tênis vai fazer referência à fase da adolescência e também falando que o hospital trata tanto de crianças como de adolescentes. E na segunda afirmação está escrito: o curativo no tênis faz referência aos cuidados proporcionados às crianças pelo hospital. Então, quando fala aqui é das crianças em geral, gente, não fala assim só crianças pequenas, vai falar de criança até adolescência. Então, está correto também. E a última, a fotografia do tênis mostra que a pediatria do hospital também atende adultos? Não, só atende, vai colocar de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, né, até uma fase determinada. Então, vai ser essas duas alternativas aí que vão ser marcadas. Na questão 2, temos: identifique no anúncio A duas expressões que nesse contexto conferem humor. Que sentidos elas expressam? Vocês acharam? Tem duas expressões, gente, que vai estar colocando uma mensagem que chama atenção e, ao mesmo tempo, provoca humor. Então, ó, quais são essas duas expressões? Vocês encontraram? Essas duas expressões vão falar a respeito das duas fases da vida. Eu coloquei bem assim, Pro. Eu coloquei a expressão do pezinho, garotos aos pés delas, em minha própria espécie. Ó, na realidade, as expressões que vai fazer referência aí às duas fases da vida, da questão da infância e da adolescência, é essa parte que vai falar assim, né? Aqui. Do teste do pezinho, que é a primeira, e a segunda, até os garotos ficarem aos pés dela, né? Ou seja, vai falar dessa questão aí das fases da infância e da adolescência. E o sentido que elas expressam, né, gente, vai falar que a da faixa etária, né, provoca humor, né, porque vai falar justamente de quando quando chega a fase da adolescência, a fase do namoro, né? Então, vai falar a respeito, vai fazer esse jogo de que vai falar da questão do cuidado da faixa etária, né, que começa desde quando a criança nasce até chegar à fase da adolescência, certo? Então, na resposta do livro, eu falei com minhas palavras, né? Então, na resposta do livro tem as duas expressões, né? Teste do pezinho e aos pés dela. Quem quis colocar do jeito que eu coloquei também, tá certo, né? Eu acho mais completo colocar a expressão... Sim, pode falar, Gabriel. Eu posso colocar assim, Pro. As duas expressões, teste do pezinho aos pés dela, fazem referência à faixa etária de idade da criança ou da adolescência
E também causam morro. A única parte que ficou faltando aí é que você fala assim, fazem parte da faixa etária que o hospital atende, né? Da pessoa, da faixa etária que o hospital atende. Só essa parte aí que ficou faltando para você completar, certo? Pro, Oi. eu coloquei bem assim, expressa que quando vai ficando adolescente, as meninas e os meninos começam a pensar em namorar? Agora ficou faltando aí, você colocou as duas expressões primeiro, Iago? Coloquei do teste do pezinho e, e até os garotos ficarem aos pés dela. Se eu botei as duas entre aspas. Aí a fase, aqui, o que provoca o humor aí também tá certo. Agora, o que você falta completar aí é que a questão do sentido da mensagem, né? Vai falar justamente da faixa etária que o hospital atende, né? Desde quando a criança nasce até chegar à fase da adolescência. Aí você completa com essa parte que eu acabei de te falar, certo? Então, gente, ó, eu tô falando aqui de forma geral, né? Mas vamos ver o que aparece aqui Como eu esqueci essa resposta? na resposta do livro para ver se tem alguma informação a mais para a gente acrescentar. Então, tem assim, ó, as duas expressões teste do pezinho e aos pés dela, ou pode colocar as duas expressões completas, como eu havia falado para vocês, né? Do teste do pezinho, né? Até os primeiros garotos ficarem aos pés dela. Então, fazem referência, respectivamente, a dois momentos da vida de uma menina, o nascimento e a adolescência, que indicam a faixa etária que a ala pediátrica do hospital atende. O humor decorre da brincadeira com essas duas expressões, principalmente com a expressão ficarem aos pés dela, o que é uma referência implícita à adolescência, época em que os jovens começam a ter as primeiras experiências amorosas. Aqui, Iago, está de acordo com a sua resposta. Só completa só com essa parte aqui, que é a faixa etária que o hospital atende, que é da infância até a adolescência. Tu só completa com essa parte aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu coloquei assim, ó. Cuida até onde, Pro? Peraí. Pode falar, Sara, que eu vou te falar de novo, viu? Pera um momentinho, Iago. Do teste do pezinho e aos pés dela. Aí, ponto. Expressar a mudança de acontecimentos correspondente à faixa etária. Sim. Aí falta completar a qual o hospital atende. Viu, Sara? Sim, Iago. O que é a sua dúvida aí? Que o hospital atende da primeira o quê? Atende do nascimento à adolescência. Pessoal, vamos continuar aí, viu? Então, aqui, página 145. Tem alguém copiando aí ou cada um colocou sua resposta? Tem assim, qual a ideia veiculada no anúncio publicitário B? Então, a ideia geral, né? Você observando a relação que existe entre a linguagem verbal, que é a mensagem, e a linguagem não verbal, que são as imagens. Então, qual é a mensagem que é veiculada, que é transmitida no anúncio B? Eu botei para que as pessoas não tenham tanto gasto d'água. E só para ficar mais completo aí, e levá-las a cuidar do meio ambiente. Você completa com essa parte aí, né, gente? Então, vai falar de uma forma geral, sem cortar aqui alguém que eu já estava falando, desculpa, eu vou deixar para falar depois que eu terminar de falar. Vai falar da forma geral na questão de chamar atenção para que as pessoas economizem água e para que elas cuidem melhor do meio ambiente, certo? Alguém aí quer falar a resposta? Eu coloquei bem assim, a ideia é mostrar que algumas pessoas não cuidam do meio ambiente e elas possam também ajudar as pessoas a cuidar do meio ambiente. Não entendi aqui, acho que ficou repetitivo. Lê de novo. Eu coloquei a ideia do... Tem assim, ó. Posso ler o meu? Pode ler. Eu coloquei assim, ó. Incentivar as pessoas a economizarem água e cuidarem do meio ambiente. Certo. Então, gente, de acordo com a resposta que aparece aqui no livro do professor, a ideia é que, se não cuidarmos do meio ambiente, ficaremos sem água, recurso fundamental para a nossa sobrevivência, né? Eu coloquei a mais aqui falando da questão do cuidado do meio ambiente em geral.
É que eu acredito que também vai falar ali, através das imagens também vai falar a respeito do cuidado do meio ambiente, né? Na questão 4 tem assim, ó, qual a relação entre a frase principal e a imagem do anúncio publicitário B? Ou seja, em que elas dialogam? Ou seja, o que uma completa a outra? Que mensagem vai transmitir de forma geral para nós que lemos aquele anúncio? Eu coloquei bem assim, prova. Vai falar, Iago. Eu botei que no nosso mundo esses gastos de água causam muito mal com a poluição e as queimadas. Foi bem objetivo, tá certo. Fala, Gabriel, agora. Eu vou também achar, prova, que as árvores e a gota da torneira com um tom de madeira, mas leva muito a gente lembrar da poluição no mundo, que sem esses itens não vamos conseguir sobreviver. Da poluição, depois de poluição, falei de novo. Que com a poluição, que graças à poluição, com esses itens, não vamos conseguir sobreviver. Com essas Que é- ações que trazem danos ao meio ambiente, né? Você coloca assim, para ficar mais clara a sua resposta. Não conseguimos sobreviver, não. Você coloca, esses recursos podem um dia chegar a desaparecer. Pode ser assim, né? Coloca assim, fica mais claro. Gente, então, falando, né, a respeito de uma forma geral, o que é que vai estar dialogando? Eu vou estar olhando aqui, vou estar falando para vocês aqui, para não botar a imagem, né? Então, se a gente observar essa imagem aqui, a gente vai falar, né, o que é que dialoga, então, qual a relação que existe entre a mensagem, que é o texto verbal, com a imagem, que é o texto não verbal. Então, vai falar assim, vai lavar as mãos para o abandono da Mata Atlântica, aproveita enquanto tem água. Então, vai falar que é a respeito de quê, ó? Primeiro vai falar da questão do desmatamento, né? A gente pode perceber isso a gente pode perceber que as árvores estão secas, né? Estão sem vida. Não falando do desmatamento em si, vamos melhorar aqui. Pode ser também das queimadas, né? Porque o desmatamento é quando há o corte, né, das árvores. Vai falar das queimadas, né? Vai falar quando a pessoa lava as mãos para o abandono do meio ambiente, ok? A pessoa não vai ter responsabilidade, vai ficar sem fazer nada, né? Então, aproveita enquanto tem água, né? Então, a água aqui já está sendo colocada como uma fonte de vida, vida para as pessoas, vida para o meio ambiente. Então, a relação que existe entre a imagem e o texto verbal é justamente isso. É a questão das pessoas tomarem uma atitude com relação às queimadas, com relação, em geral, falando assim, não tá na imagem não, mas falando ao desmatamento, e também a economia de água, que se as pessoas não se importarem, pode ser que esses recursos desapareçam, elas fiquem sem esses recursos, tanto da questão da vegetação como da água, né? Eu estou falando aqui de uma maneira geral. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. As árvores e a gota da torneira amadeirada reforçam a ideia do desmatamento da Mata Atlântica. A imagem da torneira dialoga ainda com a expressão lavar as mãos, presente no texto verbal, sugerindo também que o homem está tratando com desdém. Desdém é porque não está dando importância à escassez de água, né? Então, continuando, vocês podem corrigir aí se tiver alguma dúvida ou quiser responder também, só é pedir, viu? Na questão 5, temos assim, no anúncio B, a expressão lavar as mãos foi empregada com duplo sentido. Explique essa afirmação. Você só vai falar os dois sentidos aí de lavar as mãos, né? Quem respondeu? Eu botei bem assim, de que é para manter as mãos limpas e que está tendo gasto de deixar a torneira aberta para lavar as mãos. Na questão do segundo sentido aí, não está correto. Você vai colocar que é no sentido das pessoas não darem importância ao gasto da água, né? Quando fala lavar as mãos, né? Eu lavo minhas mãos para isso, quer dizer, não estou me importando, não estou nem aí para isso. Então, o que vai falar? No sentido literal, gente, que é o sentido que é realmente aquele que é o mais óbvio para a gente, vai falar da questão mesmo de lavar as mãos, da questão da higiene. E no sentido literal, que é aquele sentido que é o figurado, vai dar o significado para a gente de quê? De que as pessoas não dão importância ao gasto da água, né? E que esse gasto pode provocar a escassez da água no ambiente. Vai ser essas duas aí. De acordo com a resposta, tá assim, ó.
essa expressão apresenta duplo sentido, porque se refere tanto ao ato de lavar as mãos, né, na questão da higiene, que é o sentido literal, quanto ao sentido de ver a situação com descaso, né, não dá importância, que é o sentido figurado. Vocês podem estar aí respondendo ou corrigindo. Na questão 6, pessoal, tem assim: para atrair a atenção do público-alvo, os anúncios de A e B estabelecem uma comunicação mais próxima e direta com os destinatários, empregando palavras e expressões que sugerem um diálogo. Quais são essas palavras e expressões? Explique, ó. Então, vai ter algumas palavras e expressões, é como se estivesse chamando o leitor do anúncio para mais perto, né? Palavras e expressões que vão estar dando, assim, uma impressão de proximidade, né, do leitor com o anunciante. Então, que palavras e expressões são essas? E vocês vão explicar. Não sei se vocês entenderam assim. Então, gente, ó, de acordo com a resposta aqui, a gente vai ter no anúncio A o termo sua, né? No anúncio B vai ter as expressões vai lavar e aproveita, sendo que vai lavar, gente, vocês sabem que a locução verbal e aproveita é uma forma verbal e as duas têm um sentido imperativo, ou seja, né? É uma solicitação, um pedido, uma ordem, né? Um conselho. E essas expressões vão estar dando um diálogo, né? Quando fala assim dessas expressões da letra B, porque é como se estivesse se referindo a você. Você, que é um pronome de tratamento, né? Para a pessoa mais próxima. Então, fala assim, ó. Vai lavar e aproveita você. É como se estivesse chamando a pessoa, né? Para estar colocando essa ordem, né? Então, por isso que está colocando, dando essa impressão de proximidade do anunciante com o leitor que está lendo o anúncio publicitário. E aí vocês vão estar respondendo, de acordo com o que eu expliquei. Na questão 6, está assim, ó, no anúncio A, a resposta, o termo sua, né? Quando fala sua, é como se estivesse chamando para, é um sentido de mais intimidade. E no anúncio B, as expressões vai lavar e aproveita, porque eles têm um sentido, né? As duas formas verbais, a locução verbal e a forma verbal, né? Eles é um sentido imperativo. E vai estar colocando realmente, dando essa impressão realmente de intimidade, dando uma ordem, expressando, né? Então, essas expressões sugerem diálogo com o interlocutor, seja aquele que lê, né, o anúncio, visto que nelas está implícito o pronome você. Na questão 7, tem assim, quem são os anunciantes dessas campanhas? Eu disse para vocês que no crédito final que aparece do lado... Eu vou poder assim, prova. Oi. Anúncio A, Samaritano. Anúncio B, Função SOS Mata Atlântico. Ó, aí tu coloca o nome todo da instituição, viu? Que é Hospital Samaritano, no anúncio A. E aí no anúncio B tu colocou certo, né? Fundação SOS Mata Atlântica. O nome das duas instituições, gente, tanto a instituição, que é o hospital particular, como a fundação, que é uma ONG, tem que ser escrito com letra maiúscula, certo? Do jeito que aparece aí na resposta. Na questão 8 tem, qual é o público-alvo desses anúncios? Olha, é diferente. Do anúncio A vai ser um público específico e do anúncio B já vai ser um público em geral. Eu coloquei assim a prova. Anúncio A, aos pais das crianças para comprar o produto não é levado para os hospitais na sua fase de adolescente e criança. Ó, para melhorar aí você vai colocar, né, do anúncio A, os pais de crianças e adolescentes para que adquiram o serviço do hospital, né? Aí ficou faltando do anúncio B, fala. Eu coloquei assim, o anúncio A se refere aos pais e mães e o anúncio B se refere ao público em geral. Ficou faltando te explicar aí, viu? Você respondeu, mas tem que explicar. Então, o anúncio A, gente, é destinado para pais de crianças recém-nascidas até chegarem à adolescência, né? Para que realmente adquiram o serviço do hospital. E do anúncio B ao público em geral, né? No sentido de alertar essas pessoas a economizar água, a cuidar do meio ambiente, tomar atitude de preservação ambiental. Vamos ver a resposta que está aqui, ó. Quem quiser também responder, gente, também está livre, viu? O anúncio A é destinado a pais de crianças entre 0 e 14 anos, as quais podem precisar de atendimentos médicos. O anúncio B é destinado ao público em geral, que deve ajudar a economizar água e, consequentemente, cuidar do meio ambiente. Está bem parecido com o que eu acabei de responder.
Vamos aí, ó. Eu acho que eu passando para a página 146, dá para vocês verem aí a resposta da questão 8. Tem alguém na questão 6 e 7 aí que precisa parar para colocar aí, gente? Para corrigir. Então, ó. Gente, nesse quadro que aparece na página 146, que não está aqui ainda, né? Tem gente corrigindo a 8. Vai ter alguns exemplos de recursos que são utilizados nos anúncios publicitários. Recursos de linguagem, né? Da questão da linguagem verbal, das mensagens que são escritas, do texto escrito. Então, a primeira expressões que indicam chamamento, né? Como se estivesse realmente chamando, né? Vai morango aí, freguês. Então, aqui é como se estivesse realmente chamando a pessoa para poder adquirir o produto. Então, o chamamento, né? Então, aqui, na segunda, que vai colocar assim, ó, palavras que indicam ordem, pedido ou apelo. Então, palavras, né, que são formas verbais no modo imperativo. Então, tem assim, um exemplo, sedentarismo, para empurrar esse problema com a barriga. Então, aqui está essa forma verbal pare, que está no modo imperativo, está colocando uma ordem, um pedido, uma solicitação, uma instrução ou um conselho. Na próxima, tem palavras e expressões que fazem referência ao interlocutor de maneira familiar. Quando a gente chama a pessoa pelo pronome de tratamento você, deve demonstrar intimidade, né? Então, é como se estivesse colocando mais próxima. Então, tem assim, lembra quando você começou a pedalar? Então, esse você aqui é um pronome de tratamento e expressa justamente essa intimidade, essa proximidade com o interlocutor. Ou seja, quem lê, né? O anúncio. Gírias, porque as gírias são palavras ou expressões que são utilizadas por um determinado público, né? De uma faixa etária, ou de um grupo social, ou de uma profissão, e isso vai chamar atenção. Olha, tá usando a gíria que a gente usa aqui, então se sente também mais próximo. Então, telecine e pipoca é só filmaço, em versão dublada. Então, tem filmaço aqui, que é a palavra que expressa uma gíria. Palavras de origem estrangeira. Agora, aqui a palavra de origem estrangeira depende da pessoa também que entende o significado desse termo, dessa palavra, né? Quem não entende não vai ter muito sentido. Então, tem assim, dê um game over na chatice, né? Game over, professor de inglês que deve falar direito para vocês, é como se fosse assim, terminar o jogo, né? Alguma coisa assim, mas eu acredito que seja mais ou menos assim. Então, dê um game over na chatice, então é aquela assim... Eu acho que game over é acabar, pronto. Acabar, né? Então, ó, acabar com a chatice, né? Então, aí vai estar dando a ideia expressa, mas principalmente quem entende a palavra ou a expressão de língua estrangeira, né? E vai chamar atenção para o interlocutor também. Palavras no diminutivo, gente. Palavras no diminutivo é como se estivesse expressando também uma maior proximidade, um carinho, né? Com o interlocutor. Faça o sol se pôr um pouquinho mais tarde, né? Então, tá colocando essa demonstração, assim, de maior proximidade com o interlocutor. Na página 147, através desses recursos de linguagem que são utilizados nos anúncios publicitários para chamar a atenção das pessoas, né, que leem, tem assim na questão 9, na página 147. Leia os anúncios publicitários a seguir. No anúncio A, que vocês estão observando aí, que é como alguém que está jogando videogame em casa, e aí aparece a mensagem no meio, e aí vocês podem perceber que é como se estivesse passando de uma ação que ele realiza para outra, uma mudança, né? Tire você da sua própria rotina. E aí, de repente, ele sai da rotina e vai aparecer ele praticando esporte, a natação. E aí tem aqui quem é o anunciante, é a companhia, deixa eu ler aqui, porque está muito pequeno aqui na tela. Também está pequeno no meu livro aqui. A companhia atlética deve ser alguma instituição que trata realmente da questão da saúde, de cuidar do corpo, né? De a pessoa se movimentar, né? Alguma questão de prática física. E no deve ser tipo instituição. Deve ser alguma questão assim, não é muito de comercial, não. É um anúncio institucional. E no anúncio B, gente, já é um anúncio publicitário comercial, porque tem o objetivo de vender na questão produto aqui, que são as sandálias havaianas, né? Então, tem aqui, vocês podem ver que tem uma sandália feminina, e tem o height low, nunca foi tão height, né? E aí vocês podem ver que tem até umas pedrarias que realmente tá colocando, que é significativo, que é o uso realmente das mulheres, esse modelo de havaiana. E logo aqui aparece um slogan, né? Havaianas, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Não é slogan, não. Aqui tá falando o modelo, né? Havaianas com cristais, né? Só que eu não consigo ler aqui o que tá. É uma palavra em inglês, né? E aí vocês
estão observando que realmente está chamando atenção para o público feminino. Inclusive, tem um desenho aqui de uma mulher, como se fosse assim, a mulher que está na moda, que gosta, né, de estar na moda, com certeza vai querer comprar esse modelo de Havaiana. Na letra A, quais produtos estão sendo anunciados, né? Então, aqui, gente, ó, é porque não aparece lá, tá muito pequeno, né? Então, é a academia, a companhia atlética e as sandálias havaianas, né? Então, vai Eu estar aqui, botei bem assim. né? Eu Vai ser botei essa, letra A. vai ser essas, Então, esse, no caso, né? A de lá de cima não é nem produto, é um serviço, né? E as sandálias havaianas, que é o produto. Então, cada um dessas duas instituições aí, vocês coloquem com letra maiúscula. Na página 148, quem são os anunciantes desse produto e como você identificou isso? Então, gente, vocês podem perceber que no cartaz vai aparecer, né? Vai aparecer logo assim no canto, vai aparecer o nome do anunciante, dos anunciantes, né? Então, do cartaz A é a companhia atlética. E no cartaz B é a empresa Havaianas, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Quem colocou só Havaianas no cartaz B, Havaianas também tá certo, viu? Tá de acordo também. Que, na realidade, a Havaianas é um produto tão conhecido que não precisa colocar a empresa Havaianas, a gente já sabe, né? Então, vamos aqui passando. A gente pode sair aqui dessa letra A da página 147 para ir direto para 148. Calma aí, Pro. Certo, vou dar uma pausa aqui na gravação. Companhia Atlética, anúncio B, Havaianas. Eu reconheci a A pelas frases, pela logomarca, e a B porque eu já conheço essa marca. Você coloca de uma forma geral, gente, que isso aqui, inclusive, eu deixei de falar, né? Como você identificou isso? É através do símbolo da logomarca que aparece, né, no canto, né? Aqui, Companhia Atlética, que aparece aqui, que é a logomarca. Porque, assim, ó, existe diferença entre logotipo e logomarca. Eu já falei isso para vocês nas outras atividades de redação, que foi do mesmo assunto, né? Logotipo é quando aparece uma imagem e o nome da empresa, né? Ou do anunciante. E logomarca é só o nome. É só o nome que aparece, né? Então, depende da empresa. Que tem empresa que adota o logotipo, que é a imagem com o nome, ou a logomarca, que é só o nome, né? Então, como é que a gente pode identificar isso? Então, é através da logomarca que aparece, né? No canto de cada cartaz. Vai ser isso aí, né? É a parte aqui que está faltando da resposta aqui dessa letra B, certo? Então, aparece no canto dos anúncios. Se alguém quer falar aí alguma coisa? Vou continuar, viu? Na letra C, pessoal, a que público-alvo cada um dos anunciantes é destinado, né? De que forma é possível concluir isso? Então, no primeiro anúncio, no anúncio A, é destinado para que tipo de público? E no anúncio Eu B coloquei bem também. central. Pode falar. Anúncio A é aos que não praticam muito esporte ou aos que gostam e não estão no clube. E o B, aos que querem comprar uma nova sandália ou mulheres interessadas na moda. No caso eu aí coloquei das Havaianas é realmente mulheres, viu? Só mulheres. Pode falar. Iago. Deixa eu falar letra C aqui. O anúncio A ao público em geral e o anúncio B ao público feminino. Ó, o anúncio A não é o público em geral, não. São as pessoas que não estão praticando esportes, as pessoas que estão paradas, sedentárias, né? E o anúncio B é destinada a mulheres, né? Ao público feminino que se preocupa em estar na moda. Eu colocaria assim, né? Vamos ver o que está aqui de acordo com a resposta, né? O anúncio A é destinado a pessoas sedentárias, pois se trata de uma academia esportiva. O anúncio B, ponto e vírgula, né? Para a segunda resposta. O anúncio B é destinado a mulheres adultas pelo produto anunciado, né? Aqui ficou faltando uma parte aqui da resposta. Interessadas pelo produto anunciado. Então, quem está copiando aqui, gente, ó, é destinado a mulheres adultas interessadas pelo produto anunciado. Uma sandália com detalhes em cristais. Então, vamos aqui continuar, ó.
Lembrando quem está fazendo aqui, gente, ó, essa parte aqui, mulheres adultas interessadas, viu? Aqui, viu? Interessadas pelo produto anunciado. Na letra D tem a linguagem utilizada em cada anúncio está adequada ao público-alvo, né? Realmente elas cumprem com a finalidade, né, da questão de chamar a atenção do público da mensagem que é colocada ao objetivo que eles querem alcançar. É isso que está perguntando aqui. Está adequada? Realmente funciona, né, para os interlocutores da mensagem? É isso que está falando. Se a linguagem, no caso, a linguagem mista, que é a junção das imagens, que é o texto não verbal, com o texto escrito, que é o texto verbal, se cumpre com o papel de chamar a atenção das pessoas para adquirir o produto ou serviço. Vocês colocaram o que nessa letra D? Eu não sei se está certo, eu coloquei sim, porque o slogan se refere a este público dos dois anúncios. Ó, aí, quando tu colocou o slogan só se refere, Iago, só ao texto verbal. Então, você tem que falar do geral, tanto do texto verbal como do texto não verbal. Então, vamos falar aqui de uma forma geral, gente. Eu vou falar aqui, depois, quem quiser também responder ou tiver dúvida, também fala, viu? Então, na questão geral aqui, gente, vai falar o quê? Ó? Primeiro, eu vou colocar o que tá aqui, ó. Nesse anúncio A, vocês podem olhar aqui essa parte de cima, que aparece o homem como se estivesse em casa. Então, o que que aparece aqui, ó? Ele sentado no sofá. Não é sentado não, ele está em casa, mas sugere que ele estava sentado no sofá, comendo, parado e jogando videogame. E que quando, através da mensagem que é colocada, é como se ele passasse dessa parte de comer, ficar parado, sedentário, para a prática esportiva. Então, cumpre realmente esse papel, porque o diálogo que há entre o texto verbal e o texto não verbal vai estar chamando a atenção das pessoas para que elas saiam dessa vida de ficar só comendo e parado, só no sedentarismo, para que elas tenham uma vida mais saudável através de práticas esportivas. E no anúncio B, que é colocado aqui, né, na questão da imagem da Havaiana com as pedras, né, e colocando a imagem da mulher, vai estar realmente cumprindo esse papel e que fala o height low nunca foi tão height. Então, vai falar da questão de que, chamando a atenção para as mulheres e mostrando a imagem da Havaiana, e lá atrás aparece, né, a imagem da mulher, sugerindo que a mulher que é antenada, a mulher que é moderna, a mulher que gosta de estar na moda, com certeza vai querer adquirir esse produto.